Olá, o Questão de Ordem começa agora e hoje nós vamos falar sobre a redução da população em situação de rua em Campinas. Porque a última contagem da população nesta situação, realizada pela Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social aqui da cidade no mês de fevereiro, apontou uma queda de 12,3% no número de pessoas abordadas. Foram contabilizadas 563 pessoas em situação de rua neste ano. No ano passado, o número era de 642. Das pessoas entrevistadas, a maioria, 85%, são homens. O Questão de Ordem de hoje vai tratar dessa questão com os vereadores Marcos Bernardelli, do PSDB, Paulo Galtério, do PSB, e também contamos com a presença da secretária aqui de Campinas, a secretária de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, Janete Aparecida Georgette Valente, e a Jane Valente, e é com ela que eu começo o programa falando o que foi feito para que Campinas conseguisse reduzir esses números. Secretária, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que o que nós precisamos atribuir a esta gestão é que o nosso prefeito, desde o início do seu mandato, tem dado bastante apoio à abertura de novos serviços e também a adesão, né, a programas estaduais, a programas federais, que possam atender de melhor forma o resultado que a cada contagem, a cada ano, quando nos mostra, né, o resultado, nós desenvolvemos estratégias de enfrentamento. Então, por exemplo, nessa gestão nós abrimos o Centro Pop, que funciona na José Paulino, que dá atenção diária, né, de banho, de higiene, de documentação, recâmbio para cidades de origem. Nós também tivemos a mudança, né, da Casa da Cidadania, que oferece alimentação para a população em situação de rua junto com os voluntários. Nós também tivemos a adesão ao governo federal do CRAC É Possível Vencer, ao programa estadual Recomeço, que é para tratamento dos usuários de substâncias psicoativas, mas também reforçando a ação intersetorial, principalmente com a segurança pública e a saúde. Então nós temos também, diante dos números, nós abrimos um abrigo para mulheres quando este número aumentou, porque nós vamos conversar melhor sobre isso, mas a situação de rua, ela comete de forma diferente o homem e a mulher. Então nós abrimos um novo abrigo, nós temos uma casa de passagem também com o Padre Haroldo e nós ampliamos as equipes de profissionais que vão para as ruas. Antes eles só atendiam, que é o SOS Rua, eles só atendiam a rua do centro e o centro expandido. Hoje nós temos educadores com equipe, com carro, nas 5 regiões de Campinas, que diariamente conversam e tentam trazer esses usuários para os serviços. Ótimo, então. E agora nós vamos falar com o vereador Paulo Galtério, do PSB, que esteve à frente de uma comissão que tratou justamente desse assunto aqui na Câmara Municipal. Vereador, apesar desses números positivos, a gente teve na última semana do mês de maio a morte de 2 moradores de rua que amanheceram mortos, estavam dormindo, então não se sabe ainda o que houve para que isso acontecesse. Como então, apesar desse avanço, trabalhar para evitar problemas ou situações como essa? Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Campinas. Queria dizer aqui que a secretária já falou assim com bastante propriedade que políticas públicas existem. Né? O que o Estado não pode deixar de dar é política pública, e isso ela colocou os vários programas aqui da cidade, bem maiores do que da administração anterior. Né? Agora, nós precisamos respeitar, em alguns casos, a liberdade de alguns indivíduos que não querem essas políticas públicas e gostam de viver na rua. Isso é uma situação que a gente tem que respeitar e não tem como. Com relação às mortes, são fatalidades. Nós não podemos achar que o Estado vai vir e vai encampar toda uma situação que não vão ter esses acontecimentos. Isso seria uma ilusão e uma utopia. Eu entendo que o prefeito tem voltado os olhos à população, essa população é marginalizada, fora da sociedade. A secretária já falou aqui os programas que a prefeitura dispõe. Então eu acho que o caminho ele está sendo colocado. Agora, a grande dificuldade é essa liberdade que a pessoa tem de viver ou não na rua.
Muitas pessoas, eu mesmo conheço uma pessoa que há 20 anos vive na rua e gosta de viver na rua, entende que a rua é o ambiente dela. Como o ser humano tem uma liberdade natural e o Estado tem o dever de respeitar essa liberdade, eu acho que o que é para ser feito a nível de população de rua, o governo atual está fazendo. Sim. Agora, outras questões, nós não podemos entrar, se aprofundar, porque são questões íntimas de cada pessoa que fica difícil a gente querer achar o que é melhor para ela, se ela mesmo tem que achar o que é melhor para ela. Agora, a partir do momento que existem políticas, existem pessoas para conversar com essas pessoas, existem tratamentos, o Estado ele vai até a pessoa, chega como está chegando agora, a secretária foi muito feliz aqui, o prefeito Jonas Donizete, uma sensibilidade muito grande, colocou essas políticas públicas. Agora, o aceite é uma outra situação. Elas aceitarem que aquilo é melhor para elas, é uma outra situação, né? E nós da sociedade também, menino, nós precisamos olhar essas pessoas com outros olhos, né? Porque normalmente, quando nós vemos o vereador Marcos Bernardelli, a gente vê essa população de rua, a gente enxerga ela como estorvo, como alguma coisa que não embeleza a cidade. E nós precisamos olhar isso com o olhar de Deus. Isso está faltando. Eu acho que o prefeito tem feito isso, a secretária também tem feito isso. Nós tentamos fazer isso. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir olhar, eu acho que a gente consegue trazer mais pessoas para esse convívio social. Ótimo. Então, lembrando que nós estamos hoje aqui com 2 vereadores que são advogados, inclusive o vereador Bernardelli já esteve à frente aí do conselho da OAB. E eu queria até aproveitar, por causa dessa questão jurídica, até que o vereador Paulo Galtério colocou, que já transcende a responsabilidade do Estado. Vereador Bernardelli, eu vou pegar esse caso ainda. Quando a gente fala, olha, inclusive, se não me engano, não tinha nem identificação, mas quando a família, olha, meu parente estava na rua e nada foi feito, até onde vai a questão individual e até onde vai a questão do Estado, no caso aí das ações sociais do município, para prestar uma assistência a uma pessoa em situação de rua? Meus cumprimentos à secretária Jane, ao vereador Paulo Galtério, a Mirna, ao público que nos assiste. Eu tenho para comigo que essa responsabilidade ela está sendo exaurida nos trabalhos e nos projetos que estão sendo apresentados. Essa nossa intervenção ela já vem de alguns diálogos. Hoje você tem quase que o abandono de muitos daqueles que vivem em situação de rua pela própria família. E há uma tipificação no Código Penal lá, que é o abandono material. Então isso também poderá ser objeto de uma análise futura. Sim. Mas aí já é o extremo de uma situação. Eu chamo a atenção que quando nós chegamos na administração, que aqui como vereadores também, eram 2 as situações. Da população realmente em situação de rua, entre os maiores de idade, e a população em situação de rua dos menores de idade, as crianças. Eu tenho realçado e ressaltado que a nossa grande revitalização, principalmente do centro da cidade, vem sendo a contemplação de um projeto que está sendo coroado agora, e com muita dedicação da secretaria e dos colaboradores, dos funcionários, estão sendo super bem valorizados, reconhecidos. Porque um levantamento que fiz, nós temos hoje na cidade apenas 2 crianças morando na rua. E eu estive com o general Seixas na instituição que ele representa, e são 2 crianças vinculadas à instituição dele. E não há como tirá-los, eles voltam para casa e eles saem e vão para a rua. E quem se recorda em 2013, principalmente final de 2012, 2013, o que nós tínhamos de crianças menores de idade vendendo objetos com trabalho sendo explorado por maiores de idade, era uma coisa considerável no centro da cidade e nos bairros periféricos. Essa situação hoje, não vou dizer que ela foi exterminada, mas ela foi pelo menos muito bem executada, ela está com um gargalo muito pequeno, ao ponto de termos 2 crianças, 2 menores de idade vivendo em situação de rua. Com relação ao maior de idade,
o que nós temos que analisar é, o ente público está fazendo a sua parte? Eu quero crer, e pelas informações que são passadas pelos técnicos e pela secretária, sim. Esses levantamentos me dão conta que nesse período foram gastos 5 milhões de reais nesse trabalho. É uma quantia que realmente vem a bom momento e está sendo aportada para que os projetos que estão sendo elencados aqui para ser ligados sejam levados a efeito. Não é que os demais governos ou os anteriores não tinham, mas a política, a metodologia, não era uma metodologia, segundo vocês até me passaram, que é a metodologia continuada. O que se via, nós tínhamos um movimento de algumas secretarias com a Guarda Municipal e fazíamos um arrastão. Era o Tolerância Zero, isso, né? Aquele momento. Também, mas era um arrastão. Nós estávamos tratando o ser humano como animais irracionais. Aliás, nem hoje animais irracionais são tratados dessa maneira. Mas naquele momento eram assim tratados. Então, eu tenho a certeza absoluta que a Secretaria de Ação Social de Campinas, pela secretária e pelos diretores e coordenadores que estarão nesse programa, eles estão fazendo o encaminhamento de forma correta. Estão tratando o ser humano com dignidade, mesmo aqueles que moram em situação e residem na rua, por opção própria, como disse o próprio vereador Paulo Walter, ou por abandono da família. As informações também dão conta que, independente do recâmbio, nós temos uma rotatividade muito grande na nossa cidade. Eu lembro-me que numa das visitas que fiz lá em 2013, eu fiquei assim um pouco assustado com o que eu encontrei na Governador Pedro de Toledo, ali no Bonfim, onde tem... O Samin, né? O nosso albergue. Ali tem um albergue, né? Muitas pessoas do lado de fora. E a informação que foi me dada é que aqueles que estavam de fora que não se sujeitavam às regras que são obrigatórias para adentrar, ou seja, para a porta dentro. Então nós temos que tomar cuidado, porque se levarmos àquela política de então, nós estaríamos novamente dando 3 ou 4 ou 5 passos atrás. Estamos sim no caminho correto. Nós temos que aprofundar essas políticas sociais, porque quem vive como eu vivo profissionalmente, e a minha própria residência, o vereador Paulo Walter também vive o centro da cidade, nós podemos dizer que demos passos seguros. É claro, evidente que precisam outros. Nós temos o foco no centro da cidade. Eu tenho dito que nós temos ali população em situação de rua na porta do Fórum, do Palácio da Justiça. Nós temos na frente do Correio, nós temos na Igreja do Carmo, nós temos também no Mercado Municipal. E são investidas que lá deverão ocorrer. Mas quando você chega, por exemplo, indaga de uma pessoa a sua identidade e ele se recusa a fornecer, o que é que vai se fazer com este ser humano? Se ele se recusa a se identificar, se recusa a sair, é lógico que tem toda uma política de convencimento. Mas é muito difícil, porque ele já está preparado para as respostas. Com relação às crianças, só para finalizar, lembro-me que fui indagá-la, a secretária disse: Bernardelli, o nosso projeto primeiro, a recolocação ou devolução, entre aspas, a palavra devolução, desse menor de idade para a família. Depois, não tendo família, tentar locá-los nos abrigos. E num momento, no Betel, né? Sim, e num momento futuro, aí sim encaminhá-los para a origem. Quer dizer, é um trabalho de convencimento, é um trabalho que só pessoas abnegadas, eu digo que isso que vocês fazem é uma dádiva, porque esse profissional tem que estar muito bem preparado, porque chegar e tratar o ser humano que está em situação de rua como um animal, ou seja, passar o arrastão e levá-los para outro canto, não é o caminho, e nós já passamos essa experiência. Tá ótimo. Então, vereador Marcos Bernardelli, eu agradeço a sua participação, que se encerra nesse bloco. Por quê? Porque a partir do próximo bloco, a secretária, ela falou um pouco das ações, inclusive o vereador enfatizou que hoje a metodologia é totalmente diferente do que a cidade já teve um dia, e a gente vai trazer aqui pessoas que vão falar um pouquinho mais dessa metodologia, e no próximo bloco a gente vai contar também com a Kátia Rose Gonçalves da Silva, que ela é
coordenadora de proteção social especial, ela que faz esse trabalho de abordagem, coordena as equipes que faz esse trabalho de abordagem, trabalha no Centro Pop e vai explicar um pouquinho sobre esse trabalho para a gente no próximo bloco. E o vereador Bernardelli, inclusive, foi quem sugeriu, como nosso sistema aqui nós podemos receber 3 convidados de cada vez, o vereador agora se despede do programa de hoje, né, vereador, que sempre aqui nos honra com a sua presença, para que a Kátia possa falar no próximo bloco. Vereador, muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos colocando mais um tijolinho nas questões da ação social em Campinas. Muito obrigado. Tá ótimo, então. A gente volta já já. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a redução da população em situação de rua em Campinas. E a partir deste bloco, a gente conta também com a participação da Kátia Rose Gonçalves da Silva, ela que é coordenadora de proteção social especial aqui da Prefeitura Municipal de Campinas e trabalha diretamente coordenando grupos que fazem justamente a abordagem das pessoas em situação de rua, que é uma das metodologias que parece que a cidade vem adotando no último governo. E Kátia, explica melhor isso para a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos, o vereador, a nossa secretária e a todo o público presente. Nós trabalhamos com a abordagem motivacional, né? Com trabalho de convencimento, estabelecimento de vínculo de confiança com esse usuário. Como o vereador Marcos Bernardelli comentou, muitas vezes ele não dá, num primeiro momento, o nome real. Então, as visitas são frequentes, constantes, no local em que esse usuário reside, né? Tem a opção de morar na rua. Geralmente eles dormem nos mesmos lugares costumeiros, digamos assim? Eles têm uma frequência por um período, por exemplo, às vezes um mês, e também tem uma rotatividade de fluxo na própria cidade. Sim. Por isso que essa abordagem foi ampliada também para as regiões, para os territórios, né? Num momento, até pensando na prevenção, naquele usuário que brigou com a família e antes que ele se estruture na rua, já faça um investimento, né, de localização dessa família e sensibilização para ele retornar antes que ele se estruture na rua, ou mesmo aqueles que já estão, você fazer o mapeamento e localização desse usuário em todo o território do município. Né? Então, essa sensibilização, quando é identificado algum outro quadro de saúde, a gente tem hoje o apoio também do consultório de rua, então é feito um trabalho conjunto nesse convencimento do usuário a aderir ao tratamento de saúde por dependência química ou por algum outro sofrimento mental. E eles também fazem na rua o tratamento clínico. Depois desse convencimento, ele aceita acessar os outros equipamentos, ele pode ser encaminhado para o Centro Pop, que é, como foi aqui comentado, o local onde ele desenvolve sociabilidade, então tem oficinas de cidadania, eles apresentam filme e fazem uma reflexão sobre o filme para remontar a história de vida deles e tá fazendo esse reforço para adesão a tratamento ou encaminhamento para os abrigos ou para a casa de passagem. Né? Nós temos hoje no município uma casa de passagem onde ele pode ficar de 3 a 6 meses e 4 abrigos onde eles podem ficar de 6 meses a 1 ano nesse processo de reorganização. Como tem quadros de saúde severo, muitas vezes ele só consegue retomar o mercado de trabalho, quer seja formal ou informal, depois de uma reabilitação física, né, ou psíquica, dependendo da situação de cada um. E a gente também tem o albergue municipal que trabalha com as pessoas que são migrantes e itinerantes, com foco principal de localizar a família e providenciar aí o retorno para a cidade de origem, quer seja em qualquer local do Brasil. Né? A gente antes tinha uma política de fornecer a passagem para a próxima cidade. Hoje, tanto Campinas como a região metropolitana, os 20 municípios da região metropolitana, trabalham na perspectiva de recambiar essa pessoa à cidade de origem, evitando que ele passe por diversas cidades e acabe se estruturando nessas outras cidades na rua. Sim. Agora, Jane, em que momento vocês decidiram mudar toda essa metodologia? Porque eu me lembro que a cidade teve um boom, se não me engano, em 2011, 2012, que nós tivemos, inclusive, até mais de 1.000
pessoas nessa situação. A gente tinha a gente recebia inclusive denúncias de pessoas dizendo, olha, tem uma perua com pessoas que param perto da rodoviária e a pessoa denuncia, ou às vezes a própria abordagem na época da Guarda Municipal. E em que momento vocês decidiram mudar a metodologia, fazendo esses diversos serviços que a Kátia mencionou agora, inclusive essa medida de falar, não, você não vai para a próxima cidade. Por que você está aqui e por que você tem que voltar para a sua cidade? Quando foi decidido isso? Olha, eu acho que Campinas tem um trabalho com os profissionais, né, desta rede. Eu gosto muito de reforçar que são profissionais muito experientes e que há muito tempo vinham pedindo, mostrando a necessidade da ampliação de serviços. Então, o que eu atribuo a essa gestão inclusive, o colocar de uma política mais humanizada, não uma política higienista. Eu acho que tanto o prefeito, ele fez questão de conhecer essa rede, ele conheceu esses profissionais, ele conheceu o resultado, o trabalho que esses profissionais faziam. Ele marcou um dia, um horário que seria uma meia hora, ele ficou mais de hora conversando com esses profissionais para entender esse trabalho. Então, acho que esse apoio e o aporte financeiro, né, que foi colocado para a abertura de novos serviços, ele vai ao encontro de uma política nacional de assistência social, que também tem voltado para a rua esse olhar de inclusão e de tratamento e de cuidado, né? Então, eu acho que isso ele vem numa evolução, mas que teve nesta gestão esse trabalho humanizado e não de higienização, porque não é a higienização que vai levar a um resultado positivo. Eu acho que o vereador Gualtério também trouxe algumas questões muito importantes que têm a ver com questão primária que nós dissemos ao prefeito. Olha, vai ter aquele que nós vamos fazer diversas coisas e ele vai querer permanecer morando na rua. Só que Campinas, antes de dizer isso, precisa fazer uma série de coisas que precisam ser ampliadas. E foi aí que então teve essa aprovação. São as oportunidades antes dele decidir que realmente quer ficar na rua. Porque eu acho que é assim, o Estado, ele primeiro precisa oferecer para que a pessoa realmente seja cuidada. Se depois de tudo isso que foi feito, ele fizer uma outra opção, é outra coisa. Agora, a gente dizer, é opção e não fazer nada, é o que a gente não podia fazer. Então, acho que esse compromisso existe. Então, o que eu digo da mudança é ampliação de recursos, ampliação de serviço, ampliação de equipes, serviços públicos realmente 100% governamentais, como nós estamos fazendo no município de Campinas, e acreditar numa política humanizada. Olha, a semana passada nós fizemos um seminário em Campinas, aprovando aí um plano municipal da população em situação de rua, envolvendo todas as secretarias, cada qual está descrito hoje qual o papel que ainda nós precisamos melhorar, reforçando aquilo que nós já estamos melhorando. E eu gostei muito porque eu ouvi o coordenador da população em situação de rua nacional, onde ele dizia o quanto eles precisaram vir a Campinas no passado próximo, por conta desta questão de uma política higienista, né, que estava ferindo os direitos humanos das pessoas. Então, acho que hoje essa política de direitos humanos tem sido o norte do nosso trabalho e esse grande empenho para que a gente faça realmente serviços de qualidade. Para que eu acho que o resultado, quando você tem uma política de cuidado, uma política humanizada e o oferecimento de oportunidades, ele tende a dar bons resultados. E é para isso que nós estamos trabalhando. Sim, agora, vereador, as nossas convidadas em todos os momentos ressaltaram a questão da nova política humanizada, de trabalhar com essas pessoas. No entanto, a gente percebe que entre os entrevistados, segundo a pesquisa, 83,7% assumiram usar substâncias psicoativas. Deste total, 72,4% afirmaram a predileção pelo uso do álcool, seguido de cigarro, e inclusive 33,9% aparecendo o crack. Como, então, na sua opinião, a gente pode trabalhar essa questão de política humanizada e, ao mesmo tempo, também tratar as questões relacionadas à segurança pública? Olha, Miriam, a gente sempre coloca a questão do morador de rua com a questão da segurança pública.
Então dá a impressão que o problema da segurança pública são aquelas pessoas que vivem na rua, quando na verdade o problema de segurança pública é muito mais complexo. Quando você tem organizações criminosas que existem na sociedade, que são responsáveis pela falta de segurança e devem ser combatidas. A gente entende naquele sujeito que mal vestido, em condições precárias de existência, que ali está o nosso problema de segurança, quando não está ali. Nosso problema de segurança na cidade está naquela boca de fumo que funciona perto da sua casa e que ninguém tem coragem de denunciar. Tá naquele problema daquela organização criminosa que, por um motivo ou outro, o governo não combate. Tá? Então, eu acho que a gente relacionar exclusivamente esse problema do morador de rua com a segurança, eu acho que, não sei se seria o caminho. Sim. Uma outra questão que eu tenho discutido muito é a questão do preso hoje, se a gente for falar de segurança. Para você ter uma ideia hoje, o preso é um mercado de trabalho imenso para o empresariado hoje, mas só enquanto ele está preso. Porque enquanto ele está preso, ele está sob a tutela do Estado. Só que depois que ele cumpriu a pena, ele não tem mais espaço no mercado de trabalho. Tanto que nessa pesquisa, dentre as pessoas entrevistadas, 190 são egressos que talvez não tenham tido uma oportunidade. Então, o que acontece hoje com o Estado? Enquanto o preso está sob a tutela do Estado, aí o empresário quer ele trabalhando. Mas depois que ele sai, não quer mais. Você é ex-presidiário. Aí ele carrega a pecha de ex-presidiário, quando deveria ser o contrário. Então, o Estado, eu tenho intenção de propor uma lei aqui, que o Estado tem que assegurar uma determinada função, um número mínimo de ex-presidiários, para que os empresários aceitem os ex-presidiários como também fonte de trabalho. Isso é muito importante. Senão a gente vai olhar para o porque assim, o preso, depois que ele pagou a pena dele, com relação à sociedade, ele está limpo. Agora, nós sempre achamos que porque o camarada é preso, ele vai trazer algum problema, ele vai vir te assaltar, quando não é a realidade. Eu estou dizendo isso até porque a gente teve uma discussão na cidade, eu acho que aí todo mundo tem que fazer a meia-culpa, o cidadão, porque antigamente se falava, olha, eu tenho medo de passar ali no terminal central, porque a Casa da Cidadania estava ali, muitas pessoas, a gente tinha até alguns relatos de violência, assalto, depois, olha, a Casa da Cidadania vai para Vila Industrial. Aí, inclusive, nós tivemos até uma comissão de estudos aqui na casa, porque existia uma preocupação. Mas como, então, trabalhar essa questão, olha, eu não quero perto de mim, eu sei que o problema existe, mas eu não quero que no meu bairro tenha um serviço. Infelizmente, essa é a realidade, secretário. Como, então, trabalhar no caso da sociedade aqui em Campinas? Olha, eu acho que você tocou numa questão muito importante. Eu acho que a Constituição Federal, a base dela é a junção da sociedade e o Estado. Então, acho que realmente, se nós temos alguma situação que hoje é entendida como problema, todos os envolvidos no problema também têm que oferecer uma solução. E essa solução, ela passa, né, pelos cidadãos campineiros também, de entender o que está sendo feito e de forma também que o Estado procure envolvê-los nessas soluções. Ela não está apartada de nós, ela pertence a nós e nós precisamos olhar para essas pessoas de uma forma coletiva. Né? Então, acho que, como você bem disse, existe até uma expressão que eu acho bem interessante, né, que fala que todos nós adoramos feira, mas ninguém gosta da feira na rua da sua casa. Né, porque ela traz ali os transtornos. Agora, todos pedem que nós tenhamos trabalhos, só que todas as vezes, ao fazê-lo, nós temos uma reação do entorno. Agora, nós realmente entendemos que o entorno também é feito de cidadãos, que também merecem da política pública esse olhar. Então, hoje, quando nós começamos um novo serviço, nós temos feito um mapeamento da repercussão que pode dar. Né, o nosso prefeito Jonas Donizete esteve, nós vamos falar no próximo momento da Casa da Cidadania, ele esteve pessoalmente no local, junto com os secretários implicados, tanto na segurança como na questão da limpeza. Então, assim, existe um trabalho que a assistência vai conseguir fazer dali para dentro, mas dali para fora existe uma repercussão que envolve os munícipes. Então, todos nós temos que dar atenção a isso.
Ninguém não está levando em consideração quem mora no entorno, mas nós precisamos trabalhar, nós Sim. precisamos... Você comentou, por exemplo, a questão de um morador poder ou não ter morrido de frio ou qualquer que seja a questão, que eu não acredito que tenha sido de frio, né? Nós vamos ter esse resultado, porque nós também somos criticados quando damos o cobertor, Quando dá o alimento. quando dá o alimento, então quando ele morre por falta de alimento também seríamos, então eu digo que eu prefiro que ocorra algo, eu gostaria que não acontecesse nada, mas se ocorrer, que não seja pela falta do cuidado que nós temos que oferecer, é nossa obrigação. Bem, o nosso tempo está acabando nesse bloco, mas no próximo a gente continua falando sobre a redução e o que tem sido feito pela população em situação de rua em Campinas. E no próximo bloco a gente vai contar com outro profissional. Kátia, obrigada pela sua participação. E bom trabalho. Obrigada. O Questão de Ordem volta já já. Estamos de volta com o último bloco do Questão de Ordem e agora a gente conta com a presença do Gesiel Antônio dos Santos, ele que é da assessoria da Secretaria, ele faz diretamente uma relação com um voluntário que oferece alimentação para a população de rua. Ele vai falar um pouquinho desse trabalho daqui a pouco, Gesiel, porque antes eu vou perguntar o seguinte, secretária, a gente estava falando no bloco anterior a respeito do frio e agora ele deve se intensificar. Qual é a ação que a Secretaria tem feito nessa questão? Ela dá o cobertor e deixa o morador que fala, não, eu não quero dormir, ou ela faz um trabalho de convencimento para levá-lo para algum albergue? Nós todos os anos, nós temos a Operação Inverno. E essa Operação Inverno, ela amplia o horário dos educadores que estão na rua. Então, normalmente, esse horário vai até às 22 horas, no inverno ele vai até às 24 horas. E é claro que sempre o convite é para que ele se dirija a um abrigo. Mas caso ele não aceite, que seja reforçado então a sua roupa, o seu cobertor. E junto com isso eu reforço a questão de que também está aberto no município a campanha do agasalho. Porque uma boa parte desses agasalhos que chegam, juntamente com os cobertores e tudo mais, é oferecido para essa população. É oferecido para os abrigos, depois também para as entidades, e é um trabalho que também, né, nessa gestão tem dado uma atenção especial. Acho que a primeira-dama do município tem entrado diretamente nesse trabalho, ampliando. Eu acho que tem essa questão da concepção da sociedade participar. Hoje até a Escola de Moda de Campinas, ela participa com os alunos, estilizando as roupas, mostrando que quem dá uma roupa pode dar uma roupa boa. Nós hoje fazemos até o desfile de moda, mas a ideia é que esses estudantes, eles possam se envolver. Hoje eles conhecem o abrigo, eles têm conhecido quem usa essa roupa, e a gente tem feito até um apelo para os homens, porque os homens são muito conservadores, né? Enquanto nós trocamos de roupas mais constantemente, eles ficam guardando ou usam em demasia, né, as suas roupas. Então a gente tem pedido muito que as roupas de homem também venham, que é o que mais nós precisamos, né? É a campanha do agasalho, que a Câmara de Campinas também está participando, também é um ponto de arrecadação. Você que tiver o seu agasalho, o seu cobertor, pode também trazer aqui. Nós temos nas duas entradas aqui da Câmara Municipal caixas que depois a Prefeitura vem e recolhe esse material. Isso mesmo. Né? Agora a gente falou do cobertor. E o alimento? Para a população em situação de rua, vocês dão o alimento? Porque às vezes a gente passa por alguns locais e a gente não sabe se é alguém da Prefeitura que está entregando o alimento, se é algum voluntário, alguma igreja. Como está funcionando essa questão do alimento para a população de rua em Campinas, Jane? Sim, eu vou esclarecer, depois eu vou passar para o Gesiel para contar o que é que a gente tem feito de novidades, mas a Prefeitura nunca oferece alimentação na rua, até porque nós entendemos que eles devem se dirigir a espaços mais seguros para receber essa alimentação, e porque nós sabemos que não é só a comida, né? Nós precisamos intensificar. Então, até faço aqui um apelo aos grupos voluntários que fazem essa distribuição, para que conheçam a nossa nova forma de trabalhar
e que queremos tê-los também junto conosco. Mas eu acho que o Gesiel pode dizer um pouco melhor sobre isso. Gesiel, então, qual é essa nova forma de trabalhar? O tratamento, né, com referência à população em situação de rua tem que ser vista dessa maneira com que está sendo encarada realmente, né? Ou seja, não é nada feito de mutirão, né? Porque a população ela é cíclica, né? Então você resolve o problema nenhum, faz o recâmbio, mas aí você tem novas pessoas nessa situação. Quando foi formada a Casa da Cidadania, no primeiro momento ela foi estabelecida no terminal central, nós sempre dizemos embaixo do viaduto, né? E era um local para o qual nós gostaríamos que as pessoas generosas, são os grupos, né? Muitos deles com vertentes religiosas, mas também tem associações, sindicatos, alguns moradores de um determinado bairro também fazem isso. Então a ideia era de que esses voluntários fossem servir alimentação nesse espaço. Só que esse local passou por uma revitalização e a Casa da Cidadania ela deixou de existir, né, em 2013 e provisoriamente os voluntários continuaram a servir alimentação no Centro Pop, que fica na Rua José Paulino. E desde então procurou-se um espaço mais qualificado. Só um momento, Gisele. Quando você fala em Centro Pop ali no José Paulino, lá então a prefeitura não oferece alimento ali, por isso que os voluntários vão até lá, é isso? Isso. Ou não? Ou lá tem o que é o Centro Pop? O Centro Pop já é um centro de referência para a população de rua, que fica na Rua José Paulino. A vocação dele não é servir alimentação, não é? Mas nesse período, quando foi desativada a Casa da Cidadania lá do Terminal Central, foi desativada por várias razões. Sim. Não é? Não foi somente a revitalização do espaço, mas por várias razões que eu posso até mencionar. Então, provisoriamente, passou-se a servir o jantar, né, na Rua José Paulino. Sim. Mas isso também já encerrou, isso não mais é feito lá. Por que não é feito? Porque nós encontramos um espaço adequado, no qual nós pudemos fazer uma reforma e ter dependências amplas, para que lá nós pudéssemos então servir a alimentação. Então como é que funciona hoje? Se bem que ainda estamos, não foi inaugurada a Casa da Cidadania. Oficialmente. Oficialmente não foi inaugurada, mas ela já está servindo alimentação por conta de estabelecer ainda a rotina. Por quê? Porque lá o serviço será feito exclusivamente por voluntários, né? Quer dizer, não é exatamente o poder público, a gestão é pública, mas não é o poder público que está oferecendo esta alimentação. A ideia é que esta Casa de Cidadania, que é um espaço que fica na Vila Industrial, que já foi mencionado aqui, inclusive com o cuidado, né, do entorno, cuidado com segurança, iluminação, serviços públicos, e a ideia é de que voluntários, nós já temos um grupo, né, acho que uns 5, 6 grupos de entidades, de grupos religiosos que servem o jantar nesse espaço. Então, de segunda a sexta serve-se o jantar, no sábado serve-se almoço e jantar e no domingo o almoço. Mas a ideia nossa é que todos esses grupos que fazem um serviço bom, de boa vontade, generosidade, que estão na rua servindo refeição, isso nós encontramos, né, na Catedral, na Praça do Carmo, e em alguns lugares, no Mercadão, né, nós temos alguns Sim. grupos de igrejas que vão servir alimentação. O que nós queremos agora é um trabalho de sensibilização e conscientização com esses grupos. Por quê? Porque agora nós temos um espaço amplo, reformado, né, bem adaptado, que pode oferecer esse serviço. Então, o nosso objetivo agora é que esses grupos que servem alimentação na rua possam se agregar aos demais que já estão servindo alimentação ali na Vila Industrial. Por várias razões, né? Primeiro, porque uma das coisas que acontece muito é a sobreposição dessa oferta de alimentos. Então, tem um grupo que vai às 6 horas da tarde, serve o alimento.
Depois tem um outro grupo, eles não se conversam, né? Tem um outro grupo que vai às 20 horas, serve o alimento. Depois um outro grupo às 22, né? Chega um momento em que, e para todos esses grupos, há ali a fila, né, do pessoal de rua, justamente por causa da própria estrutura que eles têm, eles vão lá e pegam o alimento, né? E, inclusive, olhando também da parte da segurança alimentar e nutricional, uma das coisas que, além, né, de levar esse morador de rua para um espaço mais adequado, mais digno para ele tomar o alimento, também tem a questão da segurança, né? Nós sempre temos visto e ouvido em outras cidades, algumas pessoas que até mesmo servem alimento impróprios, justamente para causar danos. É isso que eu ia e perguntar, problemas. como garantir a qualidade desse alimento? Então é uma questão de vigilância sanitária também, né? Mas além disso, né, além da questão da vigilância sanitária, além da questão da qualidade de alimento que o morador em situação de rua está recebendo, tem uma outra questão dentro da segurança alimentar também, que é o desperdício, né? Por quê? Porque esse usuário que recebeu o alimento às 18 horas, depois recebe às 20, e ele vai na fila todas as vezes, depois recebe às 22, acaba jogando esse alimento em qualquer lugar e gera outros problemas, outras dificuldades. Mas a questão que ele está falando, o Gesiel está colocando, é uma questão simples de você colocar, mas você tem que colocar o entendimento para a sociedade, né? É você impedir de fazer a doação de refeição fora dos padrões da prefeitura. Mas Enquanto você não tiver uma lei própria impedindo que a pessoa faça essa doação, tá? Se não tiver em consonância com os critérios da prefeitura, qualquer um pode fazer, porque ele não está cometendo nada. Tá? Eu penso Mas que é por aí. Mas é possível que a gente tenha uma lei municipal sobre isso? Ou é algo que, na verdade, tem que ser conversado? Veja bem, você não está impedindo de você doar a refeição. Você está impedindo de doar sem critérios da administração pública, é o que eles fazem, em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer tempo. Quando você tem uma lei proibitiva, ele pode doar, mas ele tem que doar lá no local que a prefeitura determinou. Porque eu também acho, Gesiel, que muitas vezes esses grupos têm uma autoafirmação e querem ser vistos pela sociedade. Tá? Então não há interesse em ir lá onde a prefeitura coloca, lá eles não vão ser vistos. E quando você está em frente à catedral ou em frente ao Carmo, local de fluxo de pessoas que veem o trabalho deles, eu acho que isso pode ser um dos fatores. Não quero dizer que é isso. Penso que seria isso também. Mas então, Gesiel, como sensibilizar os grupos para que eles falem a mesma língua, digamos assim? Primeiro, eu acho que é valorizar essa disposição, né? Porque mesmo, vereador, sabemos, né, que alguns grupos têm interesse, inclusive postam nas redes sociais, né, sim, entendeu? A fila e aquela coisa toda, mas nós sabemos que a grande maioria desses voluntários, eles fazem realmente com uma grande disposição e entendendo, né, que estão prestando a caridade, né, estão fazendo o bem a quem tem necessidade. Mas eu penso que uma das maneiras de sensibilizar é dizer que agora nós temos um espaço. Mas acho assim que a partir do momento em que os grupos percebem que há um respaldo do poder público, também acaba mudando um pouco a cultura, né? Confiando, olha, eu não posso, porque às vezes as pessoas pensam, não, eu não vou deixar de doar o alimento, porque depois não sei o que a prefeitura vai fazer. Mas se estabelecer uma relação de confiança, aí não, vamos todos à Casa da Cidadania. É por aí. Sim, eu acho que até complementaria, né, dizendo que, em primeiro lugar, nós respeitamos a vontade e o interesse das pessoas, porque foi isso que nós começamos o bloco dizendo, que a sociedade e o Estado têm que estar junto. Então, ao valorizar, nós também precisamos que essas pessoas entendam o que é uma política pública e também precisem respeitar o trabalho que o município está se empenhando em desenvolver e que possam juntos, então, trabalhar para que nós possamos enfrentar esse problema. Porque não é lá na rua que nós vamos ajudar a pessoa recebendo a grande dificuldade, secretário Mini, vai acontecer o seguinte, isso é bom quem está em casa saber. A partir do momento que essa pessoa entrega o alimento lá em frente à catedral, a pessoa que recebe o alimento não vai querer subir até a Vila Industrial. Isso. Esse é o grande problema. Ele não vai sentir necessidade lá onde o poder público coloca à disposição dele
para se ele tem ali naquele local que é mais próximo dele. Esse é o grande problema. Posso estar errado, secretário Gisele. E na Casa da Cidadania vai ser de que horas a que horas, por exemplo? A pessoa vai saber, olha, a partir das 8, das 18, eu posso ir até a Casa da Cidadania e os grupos vão estar naquele local, é por aí? Sim. Das 18 horas, né, tem começado o nosso trabalho lá. O espaço tem, a casa está aberta a partir das 16 horas. Porque lá também, secretário, me permite, só para dizer que é um trabalho de visão mais completa mesmo. Porque o que acontece na rua hoje? Só se serve o alimento. Bom, com todas as implicações e resultados que possam advir disso daí, né? Lá na Casa da Cidadania, nós temos uma ONG, né, que é a Associação Beneficente Semear, que ela está cuidando do espaço. A gestão é pública, né, mas é uma entidade cofinanciada e a política permite que isso seja parcerizado, né? Então, essa entidade tem os seus profissionais, né, tem monitores, tem assistente social. Então, a ideia não é simplesmente tão só servir alimentação. Então, é partir para os outros programas que a secretária me disse lá no primeiro justamente. bloco. Inclusive, lá, esse espaço foi escolhido, entre as várias procuras que nós fizemos, esse espaço foi escolhido porque lá é um espaço no qual também foram adaptados sanitários, banheiros, né? Então, banho, né? O usuário, ele pode chegar, ter a sua higienização, esperar a refeição, né? Nós estamos também numa parceria com a Secretaria de Cultura para que nós tenhamos lá também eventos, inclusive culturais. As próprias políticas de assistência, também nós estamos prevendo que lá nós tenhamos oficinas, né, com as outras esferas da Secretaria, oficinas, e a ideia é que essa Casa de Cidadania até seja quase que 24 horas. Por quê? Porque um próximo passo, e essas dependências que nós temos lá permitirão isso talvez no próximo ano, né, nós tenhamos também a oportunidade de oferecer pernoite lá, né? Então, nós como nos albergues. Isso. Sim. Então, nós estamos trabalhando nessa linha. É a casa linha, de né? passagem, né? A pessoa 50 vai, lugares, tem oportunidade da higiene, oportunidade da refeição, atividades culturais e oficinas, e inclusive já podem dormir no espaço, né? Daí, no dia seguinte, ela vai para os serviços normais que o poder público oferece na área da segurança. E também há uma parceria que está sendo estabelecida com a Secretaria de Saúde, né? Então, inclusive, nós sempre deixamos o SAMU de alerta também, porque num espaço como esse você recebe pessoas que estão em todas as situações, né? Então, o SAMU também está nessa parceria, o chamado consultório de rua, né? Que é um órgão da Secretaria de Saúde para nos auxiliar. Então, a sensibilização para os voluntários que estão na rua servindo alimento, eu acho que acontece quando eles têm uma visão mais completa. Quer dizer, não é só aquele servir a refeição, mas vai servir a refeição num espaço adequado, servir a refeição num lugar onde não só será a refeição, mas um local cercado por todos os outros cuidados. E acho que é importante mencionar também é que nesse espaço podem ter a cooperação daqueles voluntários que já trazem o alimento pronto, mas também o alimento pode ser feito no local, porque lá foi adaptada uma cozinha industrial, né? Nós temos todos os equipamentos lá para que aqueles grupos que pretendem auxiliar nessa questão de fornecer o alimento, mas têm dificuldades em prepará-los antes, lá tem uma cozinha industrial, tem todos os equipamentos para que isso possa ser feito. Agora, secretária, nosso tempo está acabando e para finalizar, eu gostaria que a senhora dissesse o seguinte: parece-nos que existe aí um projeto que virá para a Câmara a respeito desse trabalho, inclusive para que a gente possa ou manter ou até reduzir ainda mais a população de rua, a população em situação de rua, que é importante dizer isso. E eu gostaria que a senhora, nesses minutos finais, falasse sobre isso. Olha, Mirna, eu acho que nós agradecemos a oportunidade de explicar, né, o tamanho do trabalho, mas desde o primeiro bloco nós estamos dizendo dessa mudança de metodologia. E acho que a gente tem conseguido mostrar o quanto que são várias as mãos, né, que têm sido feita de forma conjunta
para que a gente possa realizar esse trabalho. Não só a assistência, mas a saúde. Já falamos aqui também da segurança pública, já falamos da cultura. Nós temos também o apoio da educação, inclusive com a questão da formação. E para isso nós estamos terminando de trabalhar uma lei que o prefeito encaminhará para a Câmara, que nós estamos denominando de parceiros da cidade, onde é o processo de ressocialização dessas pessoas, oferecendo, em primeiro lugar, no poder público, mas estamos estudando para ver se pode ser também oferecido a uma empresa, alguém que queira oferecer a vaga, né, para essa pessoa, que poderá ter uma bolsa e ela também terá uma formação profissional para que ela possa voltar ao mercado de trabalho. Então, acho que essas pessoas que estarão envolvidas serão aquelas em que o próprio grupo dos profissionais diz, né, já podemos encaminhar essa pessoa para isso, então será a finalização de um processo de trabalho. E estamos falando aqui também das diversas parcerias necessárias para esse enfrentamento, que eu tenho certeza que nós estamos movendo. Uma delas, eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, que a própria Sanasa mudou o seu regimento interno para que incluísse a população em situação de rua como uma da questão da responsabilidade social. Então, na Casa da Cidadania, nós também contamos com o apoio da Sanasa nesse trabalho e nós estamos trabalhando para que, além então dessa alimentação, a parte de trás desse espaço, que ele é grande, ele vai poder também, num futuro próximo, ter 50 pessoas que queiram dormir naquele lugar. Então, ela acorda de manhã e ela vai participar de todo esse trabalho que nós estamos colocando aqui. E ela volte a ter um lugar também para ela dormir. Então, nós acreditamos que as várias pequenas ações, envolvendo todos os níveis, desde o legislativo, empresas, né, secretarias, população em geral, nós possamos todos juntos, de fato, concretizar esse plano de atenção à população em situação de rua no município de Campinas. Então, obrigada, Jane, obrigada a todos. O Questão de Ordem fica por aqui e, na sequência, você fica com a programação da TV Câmara Campinas no canal 4 da NET ou em 61.3 em HD digital. Até mais!